Podem sair. Somente Deus, querido. Diga para a pessoa que está ao seu lado isso. Somente Deus que tem a forma exata. Só Ele. Somente Deus. Somente Deus. E Ele vai falar com você nesta manhã. A palavra de Deus, ela tem poder, querido, para sondar lá dentro do nosso interior. Ela pode nesta manhã fazer uma transformação no nosso interior, porque ela é poderosa para isso, a palavra de Deus. Somente Deus é quem pode entender o teu sofrer quando choras tua dor. Somente Deus, somente Deus. Ele é o teu Pai, Ele é o Pai, o eterno Criador. Fale com Deus que Ele vai te socorrer. Somente Deus, somente Deus, somente Deus tem a fórmula da vida, é a única saída. Nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma. Teu Espírito me acalma. Meu socorro vem de ti. Vai encerrar. Somente Deus. Somente Deus tem a fórmula da vida, é a única saída. Nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma. Teu Espírito me acalma. O meu socorro vem de ti. O meu socorro vem de ti. Queridos irmãos, bom dia, paz do Senhor. Muito bom nós estarmos reunidos para servir ao Senhor mais uma vez, para nos edificarmos e para influenciarmos com as boas novas da salvação aqueles que chegam aqui à casa do Senhor e ainda não têm essa experiência de vida eterna, essa experiência de sentir Jesus na sua vida e de saber que pertence a Jesus Cristo. É bom estarmos aqui nesses propósitos. E eu me sinto muito gratificado por esse momento. Estou muito contente, muito feliz. Aaron, parabéns a você, aos irmãos que estão trabalhando na Cachoeirinha, aqueles que têm se agregado à igreja lá. Que Deus seja com vocês cada dia, honre vocês. Que a igreja lá seja próspera e cresça que nem a tua família está crescendo, assim, um atrás do outro. Atrás do outro, assim, né? Não perca tempo. Deus abençoe e torne cada vez mais próspero o trabalho do Senhor. Também muito feliz de ver os irmãos aqui sendo recebidos, batizados, participam aqui no Mandaqui. Eu me alegro muito. Se assenta, irmão, senão vou começar aqui, já entro que nem metralhadora falando. Vocês ficam em pé aí ouvindo e não carece disso. Pode ficar sentado. Mas desde os 18 anos de idade, Deus me deu a capacidade, a graça de entender o reino de Deus como corpo e de nunca olhar a igreja como um negócio particular, pessoal, meu, ou daqueles que ali se reúnem.
mas fazemos parte de um grande exército, de uma grande família que se espalha na terra inteira. E somado a isso, Deus me deu a capacidade de entender que eu tenho o meu lugar, onde eu trabalho, onde eu sirvo, onde eu somo, onde eu choro, onde eu me alegro. Aos 18 anos eu gostaria de fazer um seminário e a denominação não tinha seminário. E eu fiz o seminário na Quadrangular. Convivi, me relacionei, vivi com os irmãos da Quadrangular 3 anos, estudando, mas fiel à minha igreja, participando na minha igreja, me dedicando nela em todo o tempo. Tive convites para ir para a Quadrangular, para lá desenvolver ministério, e a minha igreja, o Brasil para Cristo, na época tinha muito menos condição do que tem hoje, em termos de estrutura eclesiástica, mas eu sabia de onde eu deveria estar e servindo ao Senhor. Mas sei e aprendi a olhar então o corpo do Senhor como um todo. Então agora, no momento que estou vivendo como regional, me alegro muito. Ontem, estando em Bragança Paulista, na Santa Ceia, e vendo o desenvolvimento que a igreja de Bragança Paulista está tendo, crescendo bastante. Estava lá o pastor da cidade de Socorro, que assumimos recentemente, e ele estava afastado da igreja, era pastor da igreja, eu falei para a igreja aqui, 9 meses que não ia na igreja. Assumimos a igreja, conversamos com o pastor, injetamos ânimo nele, eu e o pastor Fernando Bacaro. Ele retornou ao ministério, fazem 20 dias, assumiu o pastorado da igreja, está feliz. Ontem estava lá na Santa Ceia, em Bragança, conosco, junto com uma parte da igreja que foi ceiar lá em Bragança Paulista também. E isso tem gratificado o coração da gente de uma maneira especial. Ronaldo, Patrícia se dedicaram ali na Lagoa. Essa semana estivemos lá, fruto do trabalho de vocês, os irmãos que estão trabalhando. A igreja está se desenvolvendo na Lagoa e nós alugamos um novo salão 3 vezes maior do que aquele, vindo para uma estrada, um lugar mais movimentado, e a igreja ali também está se desenvolvendo e vai continuar se desenvolvendo. Tudo isso tem alegrado o coração da gente de uma maneira muito especial. E agora participar desse culto, desse batismo, fortalece tudo isso que eu estou sentindo. Quero aplaudir ao Senhor junto com vocês. Obrigado, Senhor. Teu nome, toda a glória. O Senhor seja exaltado, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, lá no Salmo 84, o salmista fala de um tipo de pessoa que quando passa pelo Vale de Baca, transforma o Vale de Baca num lugar de fontes, de manancial de água. Vale de Baca significa lugar de lágrimas e seco, o lugar de dificuldades. Esse referencial da palavra de Deus nos aponta, nos indica a capacidade que existe de transformar ambientes. E é sobre isso que nós vamos pensar hoje. A importância e a capacidade que temos para transformar ambientes. Também isso vamos refletir durante a semana nas casas, nos grupos pequenos, nos GEMES. Vamos aprender como transformar ambientes. Todos nós frequentamos pelo menos 3 a 4 ambientes de uma maneira efetiva durante a semana. Participamos de um ambiente como esse da igreja, participamos do ambiente da família, de uma forma mais contundente, e pelo menos participamos de um ambiente profissional. Nos relacionamos nesse nível e muitas vezes constatamos que um desses ou alguns desses ambientes não estão agradáveis, estão pesados ou são ambientes difíceis, carregados. E a nossa tendência normal é fugirmos dos ambientes difíceis. É por isso que muitas famílias elas se decompõem, porque o ambiente familiar não ficou bom. Então acham que a melhor solução é o quê? Vai para o teu lado, eu vou para o meu. E os filhos ficam aí no meio jogados. Ou vão com um, vão com outro, ou vão com os avós. E o ambiente mau gera esse tipo de decisão. Algumas pessoas estão no ambiente da igreja, e na igreja também às vezes surgem dificuldades em alguns relacionamentos, ou algumas situações, e as pessoas pensam, bom, é simples, eu vou mudar de igreja. Eu vou procurar uma outra igreja que tenha um ambiente melhor. E na vida profissional é da mesma forma. As pessoas percebem que o clima está carregado, está pesado, e elas tomam a mesma decisão. Vou mandar currículo, vou procurar um outro emprego, vou mudar de ambiente. Às vezes as pessoas chegam até a mudar de cidade, de país, pensando em mudar ambientes. Mas na verdade, Deus nos chamou para nos dar capacidade de transformar os ambientes.
de melhorar os ambientes, de fazer com que os ambientes fiquem bons. Então, aquele ambiente que não está bom, em qualquer uma dessas áreas ou outra que eu citei, ele é um campo de atividade, é uma missão para a gente. Nós temos a missão de transformar esses ambientes. E nunca é bom fugir de missão. A pessoa que foge da missão, ela se desqualifica, ela se despotencializa, ela se intimida, ela se sente debilitada com o passar do tempo, porque ela não teve capacidade de mudar uma situação, um ambiente, mas ela fugiu daquela situação. Também é ruim para o ambiente, porque se você está lá para transformá-lo e você foge dele, você deixa o ambiente ruim do jeito que estava. E nós fomos colocados por Deus nos ambientes para transformar os ambientes. Foi isso que Deus falou no passado e que continua falando hoje. Ele falou no passado: onde você puser a planta dos teus pés, eu vou prosperar, eu vou abençoar, eu vou transformar. E Deus quer fazer isso através da nossa vida. Então eu creio que essa semana é uma semana muito profética para a vida da igreja, dos grupos pequenos, da regional que está pregando na mesma temática essa semana, porque essa semana é uma semana para nós aprendermos como transformarmos os ambientes que nós vivemos. E teremos então ambientes muito abençoados, muito transformados. Não é uma tarefa que acontece da noite para o dia, assim como as grandes coisas na vida não acontecem abruptamente. O que acontece abruptamente é estourar pipoca. Pipoca, você põe lá minutinhos, o óleo esquenta, ela pula, faz barulho e tal, mas daqui a pouco está murcha. Pipoca é que se faz de um momento para o outro. Agora, grandes coisas se faz com bastante trabalho, se faz com bastante dedicação, se faz com bastante empenho, com penetração, disciplina, organização. É assim que se faz as grandes coisas. E mudar ambiente é dessa maneira também. É com todo empenho e dedicação. Portanto, hoje nós vamos começar a aprender durante a semana a pensar nisso e orar sobre isso. A nossa capacidade de mudar ambientes, de transformar ambientes. O primeiro aspecto que nós temos que pensar é do que é composto os ambientes. E quando pensarmos nisso, nós vamos ter logo na mente a ideia de que um ambiente é feito de pessoas e de coisas. Então, um ambiente, ele fica bom ou ruim mediante o relacionamento das pessoas daquele ambiente. A forma como tratamos as pessoas num ambiente é que vai gerar um ambiente bom ou um ambiente ruim. Precisamos, então, cuidar, zelar de pessoas, da forma como falamos com pessoas, da forma como tratamos, como olhamos, como reagimos com as pessoas, porque é isso que vai transformar ambientes. Se ele está ruim, ele vai ficar bom. E é perigoso um ambiente bom ficar ruim, quando nós agimos de forma negativa na maneira como lidamos com pessoas. A Bíblia diz em Provérbios que a palavra branda desvia o furor. Como é que acontece no ambiente familiar a discussão? É quando alguém se exalta e o outro também se exalta. Se houver a palavra branda, o outro vai chegar um momento que vai cansar de se exaltar. Vai cansar de ser destemperado. Vai cansar de falar sem pensar. Se uma das partes souber ter a resposta branda que vai desviar o furor. A Leonor foi mestre disso dentro de casa. Meu temperamento difícil, explosivo, eu que fui chamado para ser mais do que vencedor, então qualquer dificuldade eu estourava de uma maneira muito forte, era um vulcão em erupção. E a Leonor, ela soube com a palavra branda, com a quietude, com o silêncio, ela soube mudar, contornar isso. Hoje, quando ela fica brava, eu estou quieto, eu fico em silêncio. Então, ela me ensinou direitinho, eu pratico lá em casa hoje. Então é importante que alguém dentro do contexto do ambiente tome a postura para mudar o ambiente. Então o ambiente, ele nasce prioritariamente da forma como as pessoas se relacionam. E depois esse ambiente também depende da forma como as coisas são tratadas dentro do ambiente. Você já chegou numa casa desarrumada? Bagunçada, mas bagunçada mesmo. Nós estamos saindo de uma reforma lá em casa e durante alguns meses não sabia-se o que era sala, o que era cozinha, o que é banheiro.
estava tudo confuso, tudo derrubado, tudo mexido, móveis tudo empilhados e cheio de poeira, uma confusão. O melhor versículo era Gênesis. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus habitava sobre a face do abismo. Era isso que estava lá em casa, estava desse jeito. Então o ambiente é feito de coisas também, coisas organizadas, coisas colocadas no lugar. Eu tenho ido para muitas igrejas, não só da nossa regional, para pregar, a vida inteira fiz isso. E, recentemente eu estive junto com a Leonor num domingo à noite pregando numa igreja no interior de São Paulo, uma igreja pequenininha, uma igreja sem recursos, uma igreja que tinha bastante pessoas, mas pequena, um salão pequeno, mas tudo no lugar, tudo organizadinho, tudo limpinho, tudo funcionando. O trinco do banheiro, a porta do banheiro, a água, o bebedouro, o papel higiênico no lugar, tudo simples, as cadeiras arrumadinhas, a forma do projetor funcionar, a parede pintada, tudo organizadinho. A forma como as coisas são feitas no ambiente é terrível. Vocês já viram essas redes de fast food na estrada? Tem essas redes grandes de comida rápida nas estradas. Não vou falar nome porque eles não me pagaram para fazer merchandising. Então tem essas redes grandes que vocês conhecem. E você vai nelas, está sempre lotada. Eu viajo muito. Ela está sempre lotada. Você tem que esperar para ser servido. Sempre muita gente. E o ambiente arrumado, as coisas organizadas, atrai muita gente. Do lado ali tem um restaurantinho lá, o Zé Caipira, frango à mineira, aquele negócio lá, que não tem ninguém. É metade do preço. Mas não tem ninguém lá dentro, a não ser as moscas. Mas não tem ninguém. A porta está meio torta, você vai no banheiro, não tem trinco. Papel higiênico é uma raridade. O cheiro é insuportável. Sabe, irmãos, um ambiente, ele precisa ser organizado nas coisas que compõem o ambiente, para que ele seja um ambiente agradável. Sabe aquele negócio de pobrezinho, mais limpinho? Sabe aquele negócio de pobrezinho, mais cheirosinho? Então não depende de riqueza, não depende de muita coisa para que o ambiente seja organizado. Depende de pessoas que estão dispostas a mudar um ambiente, a transformar um ambiente. Então queremos pensar sobre isso. E pensando sobre isso, é evidente que eu sempre, tudo que estou falando e o que vou falar, eu busco referencial na palavra que nos inspira, que nos ilumina, que nos dá a base para o nosso comportamento e para a nossa vida, a palavra de Deus. E eu tenho que necessariamente me reportar a um daqueles homens que para mim é um dos ícones da palavra de Deus sobre essa capacidade de transformar ambientes, de mudar ambientes. Eu estou falando do rei Ezequias. Esse homem fez um trabalho extraordinário na sua época. Ele começou a reinar com 25 anos de idade, lá em Judá, e encontrou a nação, o povo de Deus, a cidade de Deus, Jerusalém, da maneira mais catastrófica que se pode pensar. O ambiente na nação estava completamente destruído, desorganizado e confuso. A nação estava perdida. Quando nós olhamos para Ezequias, dele para trás, nós precisamos ir mais ou menos para uns 52, 72, uns 100 anos atrás de Ezequias, e olharmos o que aconteceu naqueles 100 anos de história em Judá, para percebermos por que o ambiente ficou todo destroçado, ficou todo destruído. Olhando esses 100 anos de história, nós vamos ver pelo menos 3 características que destroem completamente qualquer ambiente. O que aconteceu lá na história vale para a tua família, vale para a tua igreja, vale para o teu trabalho, para o ambiente. Se aquelas características que prevaleceram durante 100 anos em Judá existirem numa família, essa família vai ser uma família que tem um ambiente desagradável, um ambiente não recomendável. Eu estou falando de Ezequias e a história está em 2 Crônicas. Se vocês quiserem deixar a Bíblia aberta, embora eu não vou ler um texto de forma sequencial, mas vou apontar alguns versículos e alguns lugares, para vocês identificarem o que eu estou falando. Nós estamos no capítulo 29, 26, 27, 28,
nesses capítulos do 2 Crônicas. Ali nós temos essa história completa. Quando olhamos os 100 anos para trás, nós aprendemos como desorganizar um ambiente. Quando nós olhamos os 29 anos que Ezequias reinou em Judá, nós aprendemos como organizar um ambiente. Como mudar, transformar aquele ambiente confuso num ambiente abençoado, num ambiente de paz. E é isso que nós nos propomos nessa manhã e durante a semana fazermos. Aprendendo primeiro o que não devemos fazer, porque se fizermos os ambientes vão ficar ruins. Primeira coisa, nós olhamos para o rei Uzias, que viveu em Judá e reinou em Judá durante algum tempo, e que teve um reinado bom. No capítulo 26, aponta conquistas que o rei Uzias fez em Judá. Ele prosperou, ele cresceu, ele realizou coisas importantes. Uzias foi um homem capacitado. Uzias foi um homem que Deus aprovou. Ele foi aprovado por Deus no que ele fez. Ele foi aprovado pelo povo no que ele fez. Ele tinha potencial e capacidade. Mas o texto bíblico chega no versículo 16 do capítulo 26 de 2 Crônicas e diz que depois que ele se tornou poderoso, entrou orgulho no seu coração. Ele se tornou orgulhoso a ponto de pensar que para ele não tinha limites. Ele pensou, já que tudo que eu faço Deus aprova, já que eu estou aprovado por Deus e abençoado, eu faço o que eu quiser fazer. E ele resolveu fazer o serviço sacerdotal. Ele entrou no templo e foi queimar incenso, e foi fazer o holocausto, atividade que somente o sacerdote poderia fazer. Mas o orgulho dele fez com que ele saísse do seu lugar, da sua posição. E aí nós aprendemos o primeiro comportamento que desestabiliza o ambiente: o orgulho. Tome cuidado com o orgulho. Fale para o seu irmão, tome cuidado com o orgulho. A soberba, a jactância, a exaltação. Tome cuidado com isso. Deus olha para o nosso interior para sondar se há orgulho. E Ele tem um tratamento diferenciado, específico e especial quando Ele percebe orgulho no nosso interior. Quando Ele percebe que a gente está se achando pelo que a gente fez. Eu aprendi, depois de muitos anos pregar, a tomar muito cuidado com o meu interior depois de uma pregação. Porque como todo pregador, tem dia que você está bem e tem dia que não está tão bem. E naqueles dias que você está bem e você sente que fluiu a pregação, e que os irmãos foram alimentados, que o povo do Senhor se alegrou e o culto foi uma bênção, é uma tendência tremenda de achar que já sabe. Eu preguei ontem à noite, prego agora de manhã, à noite estou pregando em Nazaré Paulista. Então a tendência é, depois de uma boa pregação, achar que vai com os pés nas costas fazer. Vai lá e prega, que eu já sei pregar. Estou falando comigo, mas isso serve para você no teu trabalho, na tua casa, no tratamento com os filhos, no ministério na igreja. Ezequias, ele fazia tudo certo, chegou um ponto que ele achou que ele não tinha mais limites. Fala para o seu irmão, você tem limite, irmão. Ezequias, eu falei o quê? Uzias, é Uzias. Uzias, obrigado, bom que vocês estão aí. Uzias, ele achou que não tinha mais limite. Fala para o seu irmão, você tem limite, irmão. Quando a pessoa perde esse senso da sua limitação, ele se torna orgulhoso. Ele se torna orgulhoso. Um elogio para ele pode ser um veneno. Embora quem elogia não está errado. Problema de quem recebe elogio. Algumas vezes alguns irmãos falam assim, eu não falo nada do pastor, da mensagem, tenho vontade de ir lá falar, que a sua mensagem foi uma bênção, eu não falo, para o irmão não ficar assim envaidecido. O problema é meu se eu ficar envaidecido. Você elogiar quem faz algo bom é a tua parte.
Agora, a pessoa que recebe o elogio, a pessoa que vê o seu trabalho reconhecido, tem que tomar muito cuidado com o seu interior, para não se encher de orgulho. Como eu estava dizendo, Deus tem um tratamento diferenciado. O apóstolo Paulo fez grandes coisas, aí Deus falou, bichinho, espinho na tua carne. Deus, tira o espinho da minha carne. Deus, tira o espinho da minha carne. Deus, tira o espinho da minha carne. Não tiro, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, para que você não se exalte pela excelência das revelações que tenho feito na sua vida. Vai ficar com esse espinhinho na carne. Para lembrar quem nós somos, para ficar com o pé no chão. O orgulho é o primeiro sentimento, a primeira situação que destrói um ambiente. Um ambiente com uma pessoa orgulhosa, aquela pessoa que até é capacitada como Uzias, faz coisas boas, mas é cheia de si, é toda arrogante, é toda soberba, destrói o ambiente, embora coisas boas estão sendo feitas naquele ambiente, por ela, mas ela destrói o ambiente. A segunda lição de coisas ruins para um ambiente nós temos no próximo rei de Judá, o rei Jotão. O rei Jotão, no capítulo 27, diz que esse homem tinha também 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 16 anos em Jerusalém. Fala o nome da mãe dele, o versículo 2 diz, ele fez o que o Senhor aprova, igual o seu pai tinha feito, menos a idolatria que o seu pai tinha praticado. Ele fez as coisas que Deus aprova. Olha lá, ele fez o que o Senhor aprova, versículo 2, acharam aí? Mas olha a sequência do versículo 2. O povo, contudo, prosseguiu em suas práticas corruptas. Espera um pouquinho, ele era rei, ele estava na nação governando um povo, e a nação, consequentemente, ele estava gerando coisas boas para o povo e para a nação, mas o povo estava se tornando corrupto. O segundo fator que prejudica o ambiente é alguém que, embora sendo bom, não seja influenciador. Não tenha a capacidade de influenciar o ambiente com aquilo que tem de bom. É uma pessoa que se torna exclusivista. O que ela tem de bom é para ela. É para a realização dela, é para o que ela faz, mas ela não discipula, ela não prepara outros, ela não encaminha outros para fazer o que faz. Ela não ensina outros, ela usa todo o potencial dela para ela, para que o que ela faz seja bem sucedido, e não se preocupa com os outros. O que pesou sobre Jotão foi que o povo era corrupto. Ele estava numa posição de liderança sobre o povo, ele deveria influenciar positivamente o povo. Muitos ambientes se tornam deploráveis porque tem gente boa lá, mas gente que não influencia de forma positiva os outros. Sabe, gente que dá com o ombro? Estou fazendo a minha parte. Sabe disso? A empresa não está indo bem, mas a pessoa é um bom profissional. E ele diz, bom, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou fazendo a minha parte. Se os outros não estão, problema deles. Telefone, alô? Se outros não estão... Acontece, eu já esqueci o meu ligado também. Deixa eu ver até agora. Não, agora está desligado. É treinado para me avisar, para ver o meu. Eu tinha esquecido de olhar. Então o que eu estava falando? Sim, não influencia. Pessoas que na família fazem bem o que fazem, mas não influenciam positivamente os outros membros da família. Batem de ombro e dizem, eu estou fazendo a minha parte. Pessoas que na igreja cumprem o seu ministério, o seu trabalho, e fazem bem feito porque têm capacidade. Outros ministérios não estão indo bem. As pessoas que estão perto dela no ministério dela não estão indo bem, mas batem de ombro e dizem, estou fazendo a minha parte. Problema deles. É a postura de Jotão, não influenciador. Alguém que tem capacidade, mas não influencia as pessoas ao redor para que tenham a mesma capacidade. Isso é deplorável para um ambiente. Depois dessas duas situações, orgulho e falta de influência positiva, nesses 100 anos, o que tornou Judá uma nação destruída, escravizada da Assíria, uma nação problemática
quando Ezequias a assumiu, um ambiente terrível, foi o rei que o antecedeu. Esse foi o mais perverso de todos. Esse foi o mais terrível de todos. E a característica é a maldade, a perversão, é o desvio de Deus. Acás foi um dos reis piores da história de Judá. Ele destruiu completamente a nação, um apóstata, um desviado. Alguém que estava na frente do povo do Senhor, mas que desprezou o Senhor. Ele fez práticas tão terríveis, a Bíblia diz, que ele chegou a sacrificar, a queimar os seus filhos em praça pública, para agradar aos deuses dos assírios, o deus Moloque dos assírios. A linha de raciocínio de Acás era a seguinte: os assírios são o povo forte da época. A Assíria domina todos os povos. Então, os deuses da Assíria devem ser deuses bons. Eu vou fazer o que os assírios fazem, para que eu também tenha as vitórias que os assírios têm. E ele foi pelo caminho dos assírios para buscar proteção dos seus deuses. E os assírios queimavam os seus filhos. Era uma forma de cultuar e sacrificar em favor dos seus deuses. Quando você encontrar alguém que diz assim, religião é tudo igual, todos os caminhos levam a Deus, olha para a pessoa e fala, você está louco? Você está louco de falar esse tipo de coisa? Religião é tudo igual, todos os caminhos levam a Deus? Você vai querer me convencer que a religião de Moloque, que sacrificava os filhos, que queimava os filhos, é igual à minha religião? Que eu tenho que dar minha vida pelos meus filhos? Você vai querer me mostrar que é tudo a mesma coisa? Como é que você quer me provar que as religiões são iguais? Acás, ele deixou a nação num estado tão deplorável por causa da sua perversão. Além de ele fazer isso, ele fechou o templo do Senhor. Ele expulsou do templo todos os sacerdotes, os levitas, e todos eles foram cuidar das suas coisas, e o templo do Senhor foi fechado, a porta foi trancada, as lâmpadas que diariamente tinham que ser acesas, porque representavam a presença do Senhor, elas foram apagadas e ficaram todo o tempo do reinado dele apagadas, e ninguém acendia as lâmpadas. O templo estava sujo, com sangue de animal que tinha sido morto lá, durante anos e anos em estado de putrefação, os animais e o sangue, e aquele fedor dentro do templo do Senhor. Não havia mais culto, não havia mais lâmpada, não havia mais sacerdotes, não havia mais templo. A porta fechada, ruínas, telhas de aranha, cheia de bolor, cheia de mofo. Era assim que estava a casa do Senhor. Que ambiente terrível! Quando Ezequias assume o reino, ele encontra a nação, o ambiente completamente destruído. A nação está envergonhada, escandalizada, escravizada pela Síria. Não havia mais governo na nação de Judá. Não havia mais força militar. Num só dia, 120 mil soldados de Judá tinham sido mortos pela Síria lá em Judá. A nação estava completamente debilitada. Não tinha nenhum poder mais econômico, social, político, religioso na nação. Que ambiente terrível. Por pior que seja o ambiente que você vive, supostamente julga que não está bom, não dá para chegar aos pés desse ambiente que eu estou descrevendo para os irmãos, que estava ali em Judá. E Ezequias, no capítulo 29 de 2 Crônicas, com 25 anos de idade, começa a reinar. Ele encontra em Judá o mesmo quadro atual que existe no Brasil e sobre a terra. Ele encontra em Judá 3 características espirituais que marcam a nação. A primeira característica, um povo chamado povo de Deus, que não tem a mente regenerada pela palavra de Deus. Estava em Judá, está hoje no Brasil isso. Está no mundo hoje isso. Pessoas que fazem parte do povo de Deus e a mente não é influenciada pela palavra de Deus. A mente não é transformada na forma de pensar pela palavra de Deus. A mente continua pensando conforme a mente das pessoas secularizadas.
Então ele encontra em Judá um povo que tem a mente secularizada. A nossa mente não é uma mente secularizada na sua essência quando somos convertidos. Quando nos convertemos, a nossa mente passa a ser uma mente regenerada pela palavra de Deus. Veja comigo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Se for possível colocar na tela, para ganhar um tempo precioso. Está ali, ó. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Ezequias encontra então no seu ambiente um povo que a mente não funciona em torno da palavra de Deus. Um povo que foi treinado a pensar conforme os assírios pensavam. Um povo que foi treinado a pensar conforme os exércitos dos assírios pensavam, conforme a religião da Assíria pensava. Esse povo está destituído na mente de uma forma de funcionamento que conduza a Deus. Então esse povo interpreta as coisas da vida de uma maneira secularizada. Não entendem espiritualmente. O apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 13, 14, 15 em diante, ele diz que nós temos a mente de Cristo. Que o homem natural tem uma mente natural e não consegue entender as coisas de Deus. Não consegue discernir espiritualmente as coisas. Essa pessoa natural, ela não consegue pegar o que Deus fala e aplicar na situação da vida dela. Porque a mente está secularizada. E Paulo diz, mas nós não, nós somos espirituais, nós temos a mente de Cristo, então nós discernimos as coisas espiritualmente, compreendemos espiritualmente o que está acontecendo. É o mesmo problema que nós temos hoje para transformar qualquer ambiente, é o problema que Ezequias enfrentou. A gente vai nas famílias e as mentes, embora sejam famílias cristãs, as mentes estão secularizadas. Os valores da palavra de Deus não entram nas mentes. Não funcionam nas mentes daquelas pessoas dentro das famílias. E lá vamos nós, pastores, aconselhar, orar, e aconselhamos e fazemos terapia e ficamos aconselhando. Não adianta nada. Não resolve nada. Não muda nada. Porque a mente está secularizada. Não entende da forma como está escrito as coisas que estão acontecendo na família. O mesmo acontece nas igrejas. A gente prega, reúne pessoas, fala, orienta, mas as mentes estão secularizadas. Eu tenho notado o pastor Luciano falando, e eu falei isso muitas vezes. Bom, irmãos, esse fim de semana nós temos menos pessoas na igreja, porque é feriado e os irmãos estão viajando. Chega na outra semana, bom, irmãos, nós temos menos pessoas na igreja, porque é dia de eleição e as pessoas estão votando. Chega na outra semana, bom, irmãos, hoje está chovendo bastante, temos menos pessoas na igreja, porque está chovendo muito. Bom, irmão, hoje o calor, olha, é insuportável, e tem gente que não veio agora para vir depois. Bom, irmãos, hoje tem menos gente na igreja porque é horário de verão, os irmãos perderam a hora. Nada disso. O problema é mente secularizada. Pessoas que dizem assim, eu estou com a minha cabeça confusa, preciso viajar. Mente secularizada. Não adianta falar. Eu mesmo já não falo mais. Para muitos eu já não falo mais. Não adianta. Não adianta, a mente foi secularizando. A boa e velha Bíblia diz, você está aflito, corre para Deus. Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Mas a pessoa está atribulada, eu preciso ir para o clube. Eu preciso passear. Mente que vai ficando secularizada. Foi o que Ezequias encontrou, é o que nós encontramos hoje. Mente secularizada. Segundo problema que Ezequias encontrou e que nós encontramos hoje, corações apaixonados pelo mundo, pelo sistema que está no mundo, pelas coisas que existem no mundo. As pessoas gostam da imoralidade do mundo,
gostam da ganância que tem no mundo. O coração delas arde de paixão pelas paixões do mundo. E elas ficam naquela luta. Não, eu sei que eu não posso. Deus me ajuda, me segura. Eu não posso assistir isso. Não, eu não posso. O sangue de Jesus tem poder. Não é assim. Eu não tomo isso daqui porque eu não quero porcaria, não gosto desse negócio. Não é assim. Ai, que loirinha. Mas eu não posso. Corações apaixonados pelo mundo. Se eu falar aqui, meter pau em novela, tem gente aqui que fica com raiva de mim. Um antro do inferno a novela, e pode ficar com raiva à vontade. Que só ensina valores imorais, destrói a família, os relacionamentos. Semana eu estava ouvindo uma entrevista do Tony Ramos, sabe aquele peludão? Tony Ramos. E o cara dizendo na rádio, porque o que eu priorizo é família, é a minha esposa, são os meus filhos e netos, isso é o mais importante na minha vida. E os entrevistadores, que homem exemplar, que coisa linda. E lá na novela beija todo mundo, sai com todo mundo. Está ensinando toda a moçada a fazer isso. Está incentivando todo mundo a andar nesse caminho. Mas as mentes secularizadas, os corações apaixonados, não entendem. Não conseguem compreender essas coisas. Não percebem essa hipocrisia. Ezequias encontrou uma nação assim, por tudo que eu já falei. E é isso que nós encontramos hoje, a nossa dificuldade para mudar ambientes. Nós chegamos nos ambientes e encontramos gente apaixonada pelo mundo. Você chega no ambiente da igreja e tem pessoas apaixonadas pelo mundo. Você vai na família que está com problema e tem pessoas apaixonadas pelo mundo. Você vai na empresa que os negócios não andam e para mudar o ambiente quer dar um conselho, mas as pessoas estão apaixonadas pelo mundo lá. E aí não acontece nada. Terceira situação que Ezequias encontrou e que nós encontramos também é que essa mente voltada para o secular e esse coração ardendo de paixão pelo secular faz com que os comportamentos sejam modelados ao secular, modelados ao mundo. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo. Não sejam iguais ao sistema desse mundo. A nossa igreja aqui, foi a primeira igreja dentro do contexto da denominação O Brasil para Cristo, que as mulheres tiveram a liberdade de começar a vir para os cultos de calça comprida. Sabiam disso? Vocês sabiam que há 25 anos atrás, todas as igrejas do Brasil para Cristo, as mulheres tinham que usar salão lá, saiam aqui embaixo? Vocês sabiam que até em algumas, a maioria das igrejas não podia tirar os pelos das pernas, irmã? Diga graças a Deus que eu nasci depois. Vocês sabiam que muitas vezes tentaram me caçar como pastor da igreja porque eu vim aqui e eu não pregava costumes? Porque cheguei aqui e não impedia as irmãs de usarem o seu brinco, não podia. De colocar a calça comprida, não podia. Eu estou quase me arrependendo. É verdade, por quê? Aí de repente aquilo que a gente vê como liberdade se torna uma libertinagem. E aí já prevalece sensualidade. Aí as irmãs ficam andando de melão de fora aí como se fosse feira. E é tudo normal. E se alguém fala alguma coisa ainda, é porque está velho, é porque está ultrapassado. A nossa velha e boa Bíblia continua dizendo dos bons valores, do recato. Que a beleza não seja o exterior, mas o interior. Continua falando ainda de comportamentos moderados. Moderar na forma de vestir, moderar na forma de falar.
A gente vê às vezes um irmão falando para o outro: ô cachorro, vem cá. Isso é lá fora, gente. A nossa linguagem, o nosso tratamento tem que ser irrepreensível, tem que ser em amor, na forma de falar, na forma de tratar. Tudo é o quê? Um conformismo com o mundo. Vai se modelando a padrões do mundo. O filho tem que participar da festa junina, porque senão ele vai ficar com traumas, aí tem que contratar psicóloga. Daqui 3 anos a Leonor forma, o precinho vai ser barato. Você proíbe de ir na festa junina e depois manda para ela e paga uma grana para a gente. Não, porque como é que vai fazer se não deixar? Tem a Célia já, ela dá um desconto. Tem a Marta também. Depois vocês cobram dele, esses meus irmãos. Essa semana eu não estava no mercado, 2 rapazes de 16 anos beijando na boca na minha frente. Não, mas na igreja de vez em quando aparecem uns engraçadinhos aqui. E argumenta como se fosse normal. As pessoas vão tendo uma modelação ao sistema do mundo. Vão ficando enquadrados na situação do mundo. E não percebem que vão perdendo a paz, vão perdendo a alegria, vão perdendo a esperança, vão ficando tumultuados, os ambientes vão ficando difíceis para eles, e eles não acreditam a isso. Aí o problema não é isso, o problema é a exigência do pastor, é a pregação da igreja, é o pai que lá em casa é austero, é exigente. O problema passa a ser essas coisas. Ezequias encontra um ambiente desse jeito por tudo isso. E não mudou em nada do que nós encontramos hoje. Mas não ficou por aí. Ezequias tinha a capacidade de transformar ambientes, de melhorar ambientes. E você tem a mesma capacidade. O mesmo Deus que deu capacidade a ele dá capacidade para você. Levante as suas mãos aos céus e diz: obrigado, Senhor. Agora, aqueles que têm coragem de assumir a sua posição, levante a mão direita e diga: Deus, eu vou transformar ambientes. Mas diga com ousadia, com coragem, se isso é verdade na tua vida. Você tem capacidade de fazer isso. Mudar ambientes. E Ezequias mudou o ambiente. A nação se transformou numa outra nação. Primeira atitude de Ezequias, no primeiro mês, diz no capítulo 29, ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Ele fez o que o Senhor aprova, versículo 2. No versículo 3, no primeiro mês do seu reinado, ele abriu o templo do Senhor. Puxa, mas a nação tinha tantos problemas, problemas econômicos, problemas sociais. A nação tinha problemas militares. A nação tinha tantas dificuldades. E o rei, ele assume o trono, o que ele faz primeiro? Ele cuida do problema espiritual. Olha como é que começa a mudar ambientes. Começando a tratar dos problemas espirituais que estão naquele ambiente. É assim que muda o ambiente. Pessoas que estão fazendo de tudo para mudar ambientes familiares, na igreja, ministério, trabalho. Faz reunião, busca estratégia, compra livros, 50 passos para mudar ambientes, e fica fazendo um monte de coisas e não vai no foco. A origem de tudo é espiritual. O que levou a nação a estar desse jeito foi o afastamento que eles tiveram de Deus. O que levou a nação a ficar dessa maneira foi Acaz com a sua perversão. Foi Uzias com o seu orgulho. Foi Jotão com a sua falta de capacidade de influenciar os outros para o bem, embora soubesse fazer o bem. Isso é que levou a nação a ficar desse jeito. Tudo isso são problemas espirituais. A origem era espiritual, tinha que tratar na origem. E Ezequias entendeu isso. E ele foi tratar na origem o problema, no problema espiritual. No primeiro mês, a sua primeira ação foi reabrir o templo. Versículo 4, ele chamou os sacerdotes, os levitas, e colocou eles no seu devido lugar. E aí ele foi tratar com essa gente. Eu lembro vocês que os sacerdotes e os levitas haviam se afastado do templo.
Nós vamos nos concentrar para concluir essa mensagem no versículo 11, onde temos 4 atitudes práticas de Ezequias em relação aos sacerdotes, ao templo. Tudo começa na liderança sempre. Homens que estão aqui, o problema maior da tua casa, se existe lá, é você. Porque você é o líder da sua família. Não, mas a minha mulher é isso e aquilo. Você não soube tratar com ela até hoje. Não soube dar carinho na hora que precisava e apertá-la na hora que tinha que fazer também. Não soube como lidar com as situações. Tudo começa sempre em liderança. A nação inteira está destruída. Ezequias vai tratar com quem? Com os sacerdotes, com os levitas. Era a liderança espiritual do povo de Judá. Se tudo estava ruim, era porque a liderança do povo de Judá estava ruim. Estava com problemas. E ele chama os sacerdotes, os levitas, e vai tratar com a liderança. Chega no versículo 11, que é onde eu quero me concentrar. E ele diz assim para os sacerdotes e levitas: meus filhos. Perceba a introdução. Ele se veste de um espírito paternal para tratar dos levitas e sacerdotes. Irmãos, Acás fechou o templo. E os sacerdotes aceitaram isso. Os levitas aceitaram isso. Lá no passado, houveram sacerdotes e levitas dentro do templo que quando Saul cometeu abominação, eles criaram resistência e ficaram no templo dizendo para Saul: você não deve fazer isso. Saul disse: eu vou matar vocês. Eles falaram: para fazer isso vai ter que nos matar. E Saul matou os sacerdotes para poder fazer o que ele queria fazer e não deveria fazer. Agora Acás vai fechar o templo e os sacerdotes, sim senhor, saem do templo, vão plantar, vão cultivar, vão fazer suas coisas e abandonam o sacerdócio. Eles tinham responsabilidades nisso tudo. Mas Ezequias chega neles dizendo: meus filhos. Ele podia chegar de outra maneira, não podia? Ele podia chegar com toda a razão, mostrando àqueles sacerdotes a culpa deles, o pecado deles, acusando-os, xingando-os. Mas ele se veste de um espírito paternal, porque o ambiente não se muda sem amor. Autoridade não é suficiente. Capacidade não é suficiente. Ter razão não é suficiente. Precisa se encher de amor. E ele busca o amor mais importante, o amor paterno, o amor materno. Ele se enche de amor materno. Agora imaginem a cena: um moço de 25 anos está diante de homens de 80 anos dizendo: meus filhos. Se ele não está com um coração pleno de amor, interessado em mudar as coisas, seria até um termo pejorativo. Seria até recebido de uma forma negativa. Já a forma de tratá-los. Mas aqueles sacerdotes estão vendo que o seu líder, aquele que chegou para mudar o ambiente, está revestido de um espírito de amor. E essa é a capacidade que Deus nos deu, de nos enchermos de espírito de amor para transformar ambientes. De chegarmos no ambiente com o espírito de amor para que o ambiente seja transformado. Ele diz: meus filhos. É evidente que o amor não é cego. O amor não faz vista grossa para os erros, para as falhas. Ele diz: meus filhos, não sejais negligentes. Ele está indicando que há um comportamento de negligência até ali, mas dali para frente não pode mais haver esse comportamento de negligência. Ele diz: não sejais, como que dizendo, vocês foram, mas deixa isso para lá. Vocês foram negligentes, mas deixa isso para lá. Mas daqui para frente, meus filhos, não sejais negligentes. E então ele diz 4 coisas essenciais para mudar um ambiente e transformá-lo para melhor. A primeira coisa, ele diz o seguinte: Deus os escolheu.
para estarem diante dele. Nós somos escolhidos para vivermos dioturnamente a presença do Senhor. Mas não vivermos o sentimento da presença do Senhor, mas vivermos o senso da presença do Senhor. É isso que Ezequias diz: Deus os escolheu para estar diante dele, para estar na presença dele, para que a presença dele esteja com vocês em todo o tempo. A presença do Senhor está conosco todos os tempos da nossa vida. Senão Jesus é mentiroso. Quando ele foi partir, ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Espírito que estará com você em todo o tempo. Ele mesmo disse: eu estarei com vocês em todo o tempo, por meio do Espírito que vai habitar em vocês. Agora, Deus está neste lugar, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Nós não cantamos para a mãe natureza, nós não cantamos para as mulheres e para os homens, não cantamos para os animais, não fizemos apologia nos nossos louvores de nenhum feito humano. Nós cantamos para elogiar o Senhor, para louvar o Senhor. E Deus disse: quando tiver louvor para mim, eu habito no meio do louvor do meu povo. Então Deus está aqui. Mas pastor, eu não estou sentindo arrepio. Sentir arrepio é o sentimento da presença do Senhor. Senso da presença do Senhor é a certeza de que Deus está presente mesmo quando você não sente nada. Mesmo quando você não tem nem vontade, mas você sabe, Deus está aqui comigo. O Deus que disse que no fogo Ele está junto, nas águas Ele está junto, no pasto verdejante Ele está junto, no vale da sombra da morte Ele está junto. Nós, para mudarmos o ambiente, precisamos ter o senso da presença do Senhor. Quem vive no sentimento da presença do Senhor é um ótimo crente dentro do culto da igreja. Mas no seu dia a dia não é um crente. Porque não tem o senso da presença do Senhor. O Senhor está com a gente aqui, mas Ele está com você também no teu trabalho, na rua. Quando sair daqui, você vai no banheiro, Ele está com você. Em todo lugar o Senhor está com você. E é o senso da presença do Senhor que nos capacita a transformar os ambientes onde nós estamos. Amém, irmãos? Olha, eu tenho por hábito levantar de madrugada, quase todas as madrugadas, para orar, para ficar diante de Deus. Tem dia que eu acordo a vizinhança, acordo a Leonor. Ela fala: o que aconteceu lá? Estava uma barulheira, porque eu fui tão tomado pela presença do Senhor. Arrepiei, chorei, gritei. E tem dia que Deus me guarde. Tem dia que eu não consigo abrir a boca para orar. Tem dia que eu falo umas palavras arrastadas que nem eu estou acreditando que eu estou ouvindo. Quanto mais que Deus está ouvindo. Mas eu sei que eu estou ali e o senso da presença do Senhor me dá certeza de que Deus está ali também. Independente do que eu estou sentindo. Pergunto para você, aquele arroz e feijão que você come, ele só faz bem para o teu organismo quando você sente o sabor? Ou ele também transmite proteínas para o teu corpo quando você está gripado? É lógico que aquela comida que você come, quando você está com o paladar aguçado, é gostosa e ela faz bem. Agora tem hora que você não tem paladar e come, talvez não seja gostoso, mas também faz bem. E sabe o que faz bem para você? Não é o sentimento da presença de Deus, é o senso da presença de Deus. Não que seja errado o sentir. Mas o senso da presença de Deus é que te sustenta. É que faz você evitar o pecado. Resistir à provação. Suportar a tribulação. Por causa do senso da presença de Deus. Vem a tentação sobre você. Mas você tem o senso da presença de Deus. Lá no passado, lá atrás no passado, uma mulher entrou no meu gabinete e disse que queria deitar comigo. Não tinha ninguém lá. E olha, eu ainda estou vivo. Mas há 20 anos atrás, eu estava super vivo. O senso da presença de Deus
é que fez eu dizer para ela: irmã, você entendeu errado as coisas. Tratei ela com amor e respeito, e depois a encaminhei de volta para a casa dela. Por causa do quê? Do senso da presença. Você estava sentindo a presença de Deus quando ela falou? Não, não estava sentindo a presença, estava sentindo outra coisa. Não era a presença de Deus, mas o senso da presença de Deus estava lá. É o senso da presença de Deus que faz você resistir tentações. É o senso da presença de Deus que parece que o mundo está desmoronando na tua cabeça e você permanece um crente firme. É o senso da presença de Deus. Sacerdotes, o pastor Luciano já falou aqui, todos nós somos sacerdotes hoje. Sacerdotes, vocês foram escolhidos para estarem diante dele. Segunda coisa, o servirem. Você muda o ambiente, primeiro, quando tem o senso da presença de Deus. Segundo, quando usa esse senso da presença de Deus para servir ao Senhor. Não passamos mais a viver para nós mesmos, fazer o que nos interessa, do nosso jeito. Passamos a pensar de que maneira isso vai ser útil para o Senhor e para a obra do Senhor. Até que ponto que o que eu quero vai favorecer o reino de Deus. Até que ponto que o que eu desejo vai favorecer a obra do Senhor. Eu vou falar aqui pela primeira vez, talvez isso, que às vezes compartilho com a Leonor. Dia 12 de fevereiro eu entreguei o pastoreio dessa igreja. Só Deus sabe como meu coração às vezes dói, arde dentro de mim, como eu choro. Teve aí ele aqui, eu fiquei em casa chorando. Por que isso, pastor? Porque eu entendo a melhor maneira que eu tenho hoje para servir o Senhor. E eu não estou fazendo aquilo que me agrada ou que eu quero. Eu estou fazendo aquilo que vai servir melhor o Senhor. Por que não veio na ITL? Porque eu tenho que dar liberdade para esse homem trabalhar. Mas eu queria estar aqui. Servir ao Senhor não é um play center, não é um Hop Harry. Servir ao Senhor não é aquilo que a gente faz, que a gente se enche de entusiasmo. Mas servir ao Senhor é aquilo que a gente vai fazer, porque é melhor para a obra de Deus, é melhor para o reino de Deus, é melhor para o serviço do Senhor. Eu quero fazer isso, mas eu não vou fazer porque não é melhor para a obra de Deus. Eu não quero fazer aquilo, mas eu vou fazer porque é melhor para a obra de Deus. São essas pessoas que vão transformar ambientes. E você está debaixo de uma palavra profética nesta manhã. E você é uma dessas pessoas que vai sair daqui transformando ambientes. Senso da presença de Deus. Usar o senso da presença de Deus para servir a Deus. E terceira coisa, ministrar perante Ele. No mesmo versículo 11. O servirem e ministrarem perante Ele. Você sabe o que é ministrar? Ministro, a gente pensa que é um negócio assim maravilhoso. Ou ministro, que cara importante. Sabe o que é ministro? Eu aprendi isso no dicionário Aurélio. Ministro é auxiliar. Sabe o office boy lá no escritório? Aquele que vai lá, vem cá, corre e tal. Pastinha debaixo do braço, para cima e para baixo. Auxiliar. Isso é o ministro. É o que auxilia outro na missão que o outro tem. A obra é de Deus, a igreja é de Jesus Cristo, a luta com o inferno é de Deus. Nós somos auxiliares de Deus na obra dele na terra. Somos ministros. Ministrar, servir ao Senhor como? Auxiliando Deus no trabalho dele na terra. E por fim, e para queimarem incenso. Olha lá, meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Queimar incenso no Antigo Testamento é um símbolo de oração no Novo Testamento. Assim como o aroma do incenso subia quando era queimado e chegava às narinas de Deus, a oração que nós fazemos sobe e chega aos ouvidos de Deus. Essa é a analogia. Nós somos escolhidos, fala para o seu irmão, para ser fofoqueiro. Fala para o seu irmão. É fofoqueiro para Deus. É para isso que nós somos escolhidos. Tudo que acontece na nossa vida, tudo que a gente sente, tudo que falam para a gente, tudo que a gente pensa dos outros, a gente vai lá e fofoca para Deus. Ó Deus, eu estou com vontade de pegar aquele irmão e cortar o pescoço dele, porque ele falou isso, ele falou aquilo, ele disse aquilo. Eu estou com vontade de matar aquela pessoa, eu estou com vontade de assaltar aquele banco. Deus, eu estou com vontade, uma vontade terrível.
Não, eu estou com vontade de pular do mundo, para o mundo, como diz aquele cantor do passado, que eu vou descer. Deus, eu estou querendo morrer, eu não quero mais nada. Deus é fofoqueiro para Deus, conta tudo, não guarda nada. Mas na hora que levanta dali, faz só o que agrada ao Senhor. Faz só aquilo que serve ao Senhor. Faz só aquilo que ministra para o Senhor. Mas no incenso conta tudo. Fala tudo. São essas pessoas que têm a capacidade de transformar ambientes. E eu quero convidar vocês a ficarem em pé. Aleluia, diga glória a Deus. Diga glória a Deus, aleluia. Pode ser que tenha algum ambiente que hoje mesmo começa a ser transformado e termina já amanhã ou hoje ainda a ser transformado. Mas nós vamos entender isso como um milagre de Deus. E milagre está na mão de Deus, Ele que faz. Através da nossa vida, mas Ele é que faz. Agora, o potencial de começar uma obra e terminar, Deus entregou para você e para mim. E nós vamos sair daqui nessa manhã. Você vai sair daqui nessa manhã com uma convicção no seu interior. Você vai transformar ambientes. Quando passar pelo Vale de Baca, o Vale de Baca não vai te jogar para fora. Você que vai jogar as características do Vale de Baca para fora. E vai transformar o Vale de Baca num lugar onde haja água cristalina e pura. Aquilo que era seco vai ter vida. Aquilo que estava morto vai reviver. Isso vai acontecer. É uma construção que você sai daqui capacitado, ungido por Deus para realizar. E vai permanecer nessa obra até acontecer. Pode demorar alguns dias ou alguns anos. Mas você vai permanecer nessa obra até ela acontecer. Porque Deus te deu a capacidade para transformar ambientes. Você acredita? Levante assim as tuas mãos. Sinta, perceba, creia de que Deus está colocando todas as ferramentas necessárias na tua vida para você poder usá-las. Mas saiba, Ele não vai usar, é você que vai usar as ferramentas. É um trabalho em conjunto, a obra é dele, mas você é cooperador dele. Ele faz a ferramenta. Ele põe na tua mão a ferramenta, mas agora é com você usar a ferramenta. E essa palavra dentro de mim me traz certeza de que eu não estou só pregando uma mensagem. Eu estou profetizando. Eu estou profetizando uma verdade na tua vida. Os ambientes vão ser mudados. Vão ser transformados. Essas mãos tuas que estão espalmadas agora conduza ao céu. Você recebeu de Deus. Comece a queimar incenso agora. Queima incenso. Vamos orar. Amado Deus e querido Pai, nos apresentamos diante de Ti nesta hora, reconhecendo que existem ambientes que nós fomos colocados neles, para que eles sofram um impacto profundo, uma transformação profunda, Deus. E nós somos os instrumentos para usarmos as Tuas ferramentas, na transformação desses ambientes, Senhor, para que onde haja morte, cheiro ruim, venha nascer o bom perfume de Cristo, a vida de Cristo naquele ambiente. Eu estou me referindo junto com os irmãos às nossas famílias, aos nossos locais de trabalho, às nossas igrejas, aos condomínios onde moramos. Eu estou me referindo ao nosso parentesco, ó Deus.
E nós vamos sair daqui cheios, revestidos da capacidade para transformar esses ambientes e melhorá-los, Senhor. Pai, eu lhe peço uma unção especial nas reuniões, nas casas durante essa semana. Quando as pessoas chegarem, se assentarem nas cadeiras, nos sofás, começarem a falar, compartilhar, orar, pensar nesse assunto, desça com teu Espírito naquela sala, naquela cozinha, naquele lugar. Desça com o teu Espírito lá e encha de ferramentas aquelas pessoas, para que elas sejam bastante produtivas, Deus. Ó Pai, nós oramos em nome de Jesus, para a tua glória e louvor. Dê a mão ao seu irmão, ore por ele agora. Peça tudo o que você precisa, seja fofoqueiro. Tudo que você precisa que aconteça na tua vida, peça que aconteça sobre o teu irmão. Fale para Deus dos teus anseios como se fossem os anseios do teu irmão. As bênçãos que você quer, ele também precisa. Mashayera la para la malayas. Ika malabashari andra la maralayas. Ore andre le kashkuri bala malabasaya. Shuri kandra la bashuri andra la bara la masai. Sheri andre le klamara la bala mashuri andra la balahaya. Ricandrele bashuria, ayala bashuria marala barala bais. Graças a Deus, aleluia. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pela reunião dessa manhã. Nós te agradecemos pela palavra profética que o Senhor nos entregou hoje. Confiamos, Senhor, na tua ação sobre nossa vida, para que tudo que foi recebido seja absorvido, seja transformado em atitudes, em comportamentos nos nossos passos. Oramos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, oramos pelas pessoas que convivem conosco, Senhor, que dependem disso que nós recebemos hoje, para também experimentarem felicidade e alegria. Pedimos pelo nosso local de trabalho, para que ele seja abençoado pelas tuas mãos, nossos superiores, aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, nos locais de trabalho, que eles sejam abençoados, Senhor, que a família deles seja abençoada, a família que tem no meio dela doença, receba um milagre e seja curada, Senhor. Os casamentos que estão com dificuldades, recebam o seu tratamento para serem também sarados, ó Deus. Oramos, Pai, pela nossa cidade de São Paulo, oramos por aqueles que foram eleitos vereadores em São Paulo, oramos pelo novo prefeito dessa cidade, pedimos que o Senhor estenda a sua mão para abençoá-los, para trazer sobre eles o conhecimento do Senhor, o temor do Senhor, a alegria do Senhor. Ó Pai amado, eu lhe peço que a tua bênção se manifeste sobre todos aqueles que estão investidos de autoridade em nosso país, para a glória, para a honra, para o louvor do teu nome. Nós te adoramos, Senhor. Amém. Graças a Deus. Povo do Senhor, aplaude ao Senhor, louva ao Senhor, povo de Deus, engrandece ao Senhor. Ele é digno, aleluia. O Senhor é digno, aleluia. Graças a Deus. Pastor Luciano.